Hoje, respire fundo. Você está diante de uma nova manhã, um recomeço, um presente silencioso vindo das mãos de um Deus que não falha. E antes mesmo que os ruídos do mundo invadam o seu coração, pare. Ouça. Há um chamado vindo do alto. Um convite suave, mas urgente. Uma voz que diz: venha, fale comigo antes de falar com o mundo. Quantas vezes começamos o dia apressados, tomados por preocupações, já correndo atrás do relógio? Quantas vezes abrimos os olhos, mas o coração continua fechado, desconectado, endurecido pelo ontem? Mas hoje é diferente. Hoje somos convidados a viver o Salmo 40, a mergulhar em uma oração que não é só palavras, é respiro da alma, é cura para as feridas invisíveis, é bálsamo para os cansados. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, diz o salmista. Você tem clamado? Você tem esperado? Porque há algo que poucos entendem sobre o tempo de espera. Não é tempo perdido, é tempo de preparo. É nesse silêncio que Deus trabalha nas profundezas do seu ser. Ele não está parado. Ele está moldando. Ele está ouvindo. Hoje é o momento de descansar nessa certeza. Deus está aqui. Ele se inclina agora mesmo para ouvir sua voz. Ele vê seu coração mesmo antes que você tente explicar. Ele conhece as lágrimas que você não teve coragem de derramar. Ele sabe o que você perdeu e o que você ainda teme perder. Mas Ele também sabe do que você precisa ser liberto. Sabe o quanto seu espírito anseia por cura, por paz, por direção. E sabe que nenhuma dessas coisas começa com correria, mas com rendição. Nesta oração você não está apenas repetindo palavras. Você está abrindo portas. Você está declarando: Deus, eu confio no teu tempo. Eu confio no teu agir. Eu escolho te buscar antes de buscar qualquer coisa. E quando fazemos isso, quando paramos para reconhecer quem Ele é logo ao amanhecer, então o dia muda. As decisões se tornam mais leves. A ansiedade começa a ceder. Porque agora não estamos mais sozinhos. Estamos guiados. Então eu te convido. Fique aqui. Não pule esta oração. Não apresse o momento. Esta é uma semente eterna que está sendo plantada agora mesmo no seu espírito. Talvez você tenha acordado com medo, com dúvida, com dor. Talvez o que você mais precisa hoje não é de uma resposta, mas de um abraço, de um alívio, de um recomeço. E é isso que Deus está oferecendo agora. Acalme seu coração, feche os olhos, se puder, e receba essa presença. Permita-se ser tocado. Permita-se ser conduzido, porque esta manhã não é só mais um dia. É um encontro com o Deus que faz novas todas as coisas. Ele te viu levantar. Ele te trouxe até aqui. E Ele quer te erguer do poço. Ele quer firmar teus passos. Ele quer colocar um novo cântico na tua boca, mesmo que o milagre ainda não tenha chegado. Você está pronto? Então venha comigo. Vamos orar juntos. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos caminhar pelo Salmo 40 e descobrir passo a passo o que Ele quer revelar nesta manhã. Porque hoje, o céu está falando e você está prestes a ser transformado. Cada amanhecer carrega um milagre escondido. Não é apenas o sol que se levanta no horizonte. É a misericórdia de Deus que se renova. É a bondade dele nos envolvendo antes mesmo que os nossos pés toquem o chão. Mas quantas vezes ignoramos esse presente? Quantas vezes abrimos os olhos e já mergulhamos em preocupações, sem sequer perceber que respirar? Já é graça? Hoje, o Senhor te chama a parar, a contemplar, a agradecer, porque cada manhã é um convite à intimidade. É o momento exato em que o céu se abre para os filhos que decidem buscar primeiro o reino de Deus. Antes do celular, antes dos compromissos, antes da ansiedade, existe um lugar secreto onde o Pai espera por você. Ele está ali, naquela brisa que entra pela janela, no silêncio da casa ainda adormecida, no coração que sussurra: Deus, obrigado por mais um dia. Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho forças. E é por isso mesmo que você precisa começar o dia com Deus. Porque Ele não exige que você comece forte. Ele apenas quer que você comece com Ele. Há algo poderoso na entrega da manhã. É como oferecer a Deus a direção do barco antes da tempestade. É confiar que mesmo que as ondas se levantem, você está navegando com o Criador dos mares. Começar o dia com Deus é mais do que um hábito. É um ato de fé. É dizer: Senhor, eu não sei o que me espera lá fora,
mas eu sei quem me sustenta aqui dentro. E isso muda tudo. Muda a forma como você reage. Muda a maneira como você fala. Muda o modo como você enxerga as situações. Porque o dia que começa com oração, não termina vazio. Pode até ser difícil, mas será cheio da presença. E o mais lindo é que o próprio Jesus fazia isso. Antes de pregar, antes de curar, antes de ensinar, ele se retirava para orar, para estar com o Pai. Se o Filho de Deus, sendo perfeito, reconhecia a necessidade da comunhão ao amanhecer, quanto mais nós, que somos frágeis e limitados, precisamos fazer o mesmo. Há uma atmosfera espiritual nas manhãs. Enquanto muitos ainda dormem, os céus estão atentos. Os anjos se movem em favor dos que clamam. E Deus se inclina, como diz o Salmo 40, para ouvir o clamor sincero dos que o buscam. E quando ele se inclina, tudo pode mudar. O Salmo 5, versículo 3, nos revela essa verdade. De manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã, me apresentarei a ti e vigiarei. Deus ama quando você escolhe apresentá-lo como sua primeira conversa. Ele se alegra quando seu coração diz: Senhor, toma a direção. É nessa hora que ele começa a te preparar, te revestir, te fortalecer. E mais do que isso, ele começa a sussurrar direções que você só ouviria no silêncio da manhã. Você já experimentou começar o dia assim? Fechando os olhos, entregando o coração, consagrando cada pensamento, cada decisão, cada pessoa da sua casa? Se ainda não, hoje é o dia perfeito para começar. Não espere as dificuldades chegarem. Não espere o coração desanimar. Antecipe-se com adoração. Arme-se com fé. Renda-se com gratidão. Porque quando você começa o dia reconhecendo a grandeza de Deus, os gigantes do dia encolhem diante da tua fé. E mesmo que tudo à sua volta continue igual, dentro de você algo será diferente. A paz que excede todo o entendimento. Essa paz não vem de resolver todos os problemas. Ela vem de confiar que Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Então levante-se hoje com propósito. Não com pressa, não com desespero, mas com consciência de que você está sendo guiado. Tome esse momento agora. Fale com Ele. Diga: Pai, obrigado pelo amanhecer. Obrigado porque o Senhor me deu mais uma chance. Me fortalece, me guia, me sustenta. Quero começar este dia aos teus pés, porque sei que é o melhor lugar para estar. Essa simples oração pode ser a diferença entre um dia comum e um dia marcado pela presença de Deus. Porque o amanhecer não é apenas o início de um novo dia, é o recomeço de uma nova história para quem decide caminhar de mãos dadas com o Pai. Esperar. Poucas palavras carregam tanto peso na alma humana. Esperar pode ser exaustivo, pode parecer um castigo, pode nos fazer questionar, duvidar, até enfraquecer a fé. Mas há uma verdade profunda e libertadora que muitos esquecem. Deus trabalha enquanto esperamos. No Salmo 40, o salmista não diz apenas que esperou. Ele diz que esperou confiantemente pelo Senhor. Isso muda tudo, porque esperar de qualquer maneira é uma coisa, mas esperar com confiança é um ato de fé, um sacrifício de entrega. Você já se sentiu preso entre a promessa de Deus e o seu cumprimento? Já orou, já jejuou, já confiou, mas o milagre parece distante, a porta não se abre, o céu parece em silêncio? Pois saiba, é exatamente nesse lugar, nesse intervalo invisível entre o já e o ainda não, que Deus mais trabalha. É ali que Ele nos molda. É ali que Ele fortalece o que ninguém vê: o caráter, a fé, a obediência, a humildade. O mundo ensina que o valor está no resultado, na conquista, na pressa. Mas o reino de Deus é o oposto. No reino, o valor está no processo. Está na fornalha. Está no deserto. Está no silêncio. Porque é nesse silêncio que o Senhor fala mais alto. Só que Ele não fala aos ouvidos. Ele fala à alma. E talvez seja por isso que Ele nos pede para esperar, para que a alma finalmente silencie o mundo e ouça o céu. Lembra de Abraão? Ele recebeu a promessa de um filho quando já era idoso, e ainda teve que esperar 25 anos para ver Isaque nascer. 25 anos confiando em uma palavra invisível. Mas ele não desistiu. Ele não trocou a promessa pela pressa. Ele esperou. E o que diz a Escritura? E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, 6. A espera não era sobre o filho, era sobre a fé. Da mesma forma, sua espera hoje não é apenas sobre uma cura, uma resposta, um livramento.
É sobre a sua confiança em Deus. É sobre o quanto você está disposto a descansar nos braços dele, mesmo quando tudo dentro de você quer correr. Mas cuidado, o inimigo sabe que a espera é fértil. Ele tenta semear dúvidas no terreno da paciência. Ele quer te fazer crer que Deus te esqueceu, que nada está acontecendo. Mas essa é a mentira mais antiga, porque Deus nunca deixa de agir. Ele trabalha no silêncio. Enquanto você ora, ele move peças invisíveis. Enquanto você dorme, ele prepara os caminhos. Enquanto você sofre, ele está curando áreas que nem você sabia que estavam feridas. E quando chegar o tempo certo, tudo fará sentido. Isaías 64:4 diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha para quem espera. Isso é poderoso demais para ser ignorado. Imagine o Criador dos céus e da terra se movendo em seu favor, preparando ambientes, conectando pessoas, levantando recursos, alinhando corações. Tudo isso sem você ver. Mas tudo isso acontecendo porque você decidiu esperar. E aqui está a beleza dessa espera. Ela não precisa ser vazia. Ela pode ser cheia de adoração. Você pode escolher esperar cantando. Você pode escolher esperar servindo. Você pode escolher esperar com os olhos fixos na cruz e o coração firme na promessa. Foi isso que José fez. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas em cada etapa ele permaneceu fiel. E um dia, sem aviso, Deus o levantou do cárcere para o palácio. O tempo da espera havia acabado, mas o tempo da formação havia cumprido seu propósito. E quanto a você, está disposto a confiar mesmo quando o céu está silencioso? Porque a fé genuína não depende de sinais, ela depende de rendição. A fé que agrada a Deus é aquela que diz: Senhor, ainda que a resposta não venha hoje, ainda que o milagre pareça longe, eu confio, porque o teu tempo é perfeito e a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então não despreze o tempo da espera. Não fuja do silêncio. Não rejeite o processo, porque no invisível há um Deus incansável trabalhando por você. Um Deus que está te ensinando a ver além do natural, a crer acima das circunstâncias, a depender totalmente dele. E no tempo certo, ele se inclinará mais uma vez. Ele ouvirá o seu clamor, e ele virá. Até lá espere, com confiança. Espere, com adoração. Espere, com a certeza de que a mão de Deus está se movendo mesmo quando tudo parece parado. Porque o silêncio de Deus nunca significa ausência. Há momentos na vida em que nos sentimos soterrados, presos, como se estivéssemos dentro de um poço escuro, fundo e silencioso. É sobre esse lugar que o Salmo 40 fala com tanta clareza. O salmista declara: Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Se você já esteve lá, sabe do que estou falando. O poço da angústia, o poço da culpa, o poço das decepções, da solidão, do pecado escondido, da dor que ninguém vê. São lugares que nos engolem sem aviso. Muitas vezes caímos por decisões erradas. Outras vezes somos empurrados pelas circunstâncias. Mas o resultado é o mesmo. Nos sentimos aprisionados, paralisados, afundando lentamente. E o pior do poço não é a escuridão. É o sentimento de que ninguém vê, de que ninguém se importa, de que nem mesmo Deus se lembra mais. Mas escute com atenção. Deus vê. Ele vê você aí dentro. Ele vê suas lágrimas sufocadas, seus gritos silenciosos, seu coração cansado de tentar sair sozinho. E mais do que ver, ele desce até o fundo com você. Porque o nosso Deus não é aquele que apenas observa de longe. Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus, ele entra nas nossas prisões mais profundas para nos arrancar de lá. E quando ele decide nos tirar do poço, não é com pressa, não é por acaso, é com propósito. O salmista diz que foi tirado do tremedal de lama, ou seja, de um lugar instável, traiçoeiro, perigoso. Mas não foi apenas resgatado, foi colocado sobre uma rocha. Foi estabelecido, recebeu direção, teve os passos firmados. Esse é o padrão de Deus. Ele não apenas nos salva, ele nos reposiciona. E talvez neste exato momento você esteja dentro de um desses poços. Talvez seja um vício secreto que ninguém conhece. Uma mágoa que você carrega há anos. Um fracasso que ainda te define.
um pecado que você não consegue vencer. Ou talvez seja simplesmente um desânimo profundo, uma exaustão espiritual. Seja qual for o seu poço, Deus não te condena por estar aí. Ele te ama demais para te deixar aí. E o primeiro passo para a libertação não é força, é rendição. É dizer: Senhor, eu não consigo sair sozinho. Eu preciso que o Senhor me tire daqui. E quando esse clamor sincero sobe aos céus, o milagre começa. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Talvez você diga: mas eu já tentei mudar. Já tentei sair desse ciclo. Já prometi tantas vezes e fracassei. Mas ouça com fé. Não é sobre o que você consegue fazer. É sobre o que Deus pode fazer em você. A libertação não começa na sua força, mas na sua graça. E essa graça é irresistível. Ela entra onde ninguém mais consegue entrar. Ela limpa o que parecia impossível de limpar. Ela restaura o que foi destruído. Ela transforma a vergonha em testemunho. Deus quer firmar seus passos. Ele quer que você ande em liberdade, que você viva em paz, que você deixe para trás esse lamaçal e avance, firme, confiante, para o novo que Ele preparou. Mas para isso, você precisa fazer uma escolha: estender as mãos e deixar que Ele te levante. Não importa o quão fundo seja o poço. Não importa há quanto tempo você está aí. O braço de Deus é mais longo e o amor dele é mais profundo. Ele não desiste de você e não te trouxe até aqui para te abandonar agora. A libertação começa com um clamor e continua com uma decisão: confiar. Confiar que Deus sabe o que está fazendo. Confiar que Ele tem poder para te erguer, te lavar, te renovar. Confiar que mesmo que as pessoas tenham desistido de você, Deus ainda está escrevendo sua história. E essa história não termina no fundo do poço. Ela termina sobre a rocha, com passos firmes, com um novo cântico, com uma nova vida. Você crê nisso? Então declare agora: Senhor, me tira do poço, firma os meus pés, me dá um novo caminho. E creia, porque o resgate já começou. Há um mistério poderoso na gratidão que antecede a resposta. Gratidão depois que tudo dá certo é natural. Qualquer um consegue. Mas a gratidão que brota no vale, a gratidão que floresce no deserto, a gratidão que se levanta enquanto o milagre ainda está a caminho, essa é a que move o coração de Deus. No Salmo 40, após ser resgatado do poço, o salmista declara: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Perceba, o cântico veio logo após o livramento. Mas o que muitos não enxergam é que esse novo cântico nasce antes mesmo de vermos o milagre completo. Ele começa com a decisão de confiar, com o reconhecimento de que Deus é digno de louvor, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E talvez essa seja a lição mais profunda da jornada cristã: louvar antes de ver, adorar enquanto se espera, cantar mesmo com lágrimas nos olhos, porque isso revela maturidade espiritual. Isso mostra que não estamos com Deus apenas pelos benefícios, mas por quem Ele é. A gratidão antes do milagre transforma o coração. Ela muda a atmosfera. Ela faz com que o céu se incline em nosso favor. É como um perfume derramado diante do trono de Deus. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem manter a paz mesmo em meio a diagnósticos difíceis? Já viu alguém sorrindo apesar das perdas, agradecendo mesmo com poucas posses? É porque elas aprenderam a viver com um novo cântico. Um cântico que não depende das circunstâncias. Um cântico que vem da certeza de que Deus está no controle. Sempre. E talvez você esteja passando por dias escuros. Talvez esteja difícil até mesmo orar, quanto mais agradecer. Mas é exatamente nesse lugar que o louvor se torna mais precioso. Porque não é fingido, é sacrificial. É um obrigado que sai do fundo da alma, entrecortado por dor, mas cheio de fé. É um louvor que diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Esse tipo de gratidão confunde o inferno e alegra o céu. É a mesma gratidão que Paulo e Silas tiveram na prisão em Atos 16. Presos injustamente, machucados, sangrando. E ainda assim, à meia-noite, começaram a orar e cantar louvores. E o que aconteceu? Os céus se moveram. As cadeias se romperam. As portas se abriram. Porque quando louvamos antes do milagre, o milagre é atraído pela nossa fé. Gratidão é fé em forma de palavras. E você pode começar agora, mesmo sem ver tudo resolvido. Mesmo sem ter todas as respostas,
mesmo com perguntas ainda sem resposta. Você pode levantar um louvor sincero, dizendo: Pai, obrigado pela vida, pelo ar que respiro, pela graça de acordar, pelas vezes que o Senhor me protegeu sem que eu percebesse, pelas bênçãos que já recebi e pelas que ainda não chegaram, mas já estão a caminho. Obrigado porque mesmo quando tudo parece escuro, o Senhor continua sendo a minha luz. Esse novo cântico não precisa ter melodia. Ele só precisa de sinceridade. Você não precisa ser cantor. Você só precisa ser grato. Porque a gratidão não nasce na garganta. Nasce no espírito. E quando ela é verdadeira, ela muda o ambiente. Tira o foco do problema e coloca o foco na promessa. A gratidão te livra da comparação, da amargura, da autocomiseração. Ela te reconecta com a bondade de Deus. E isso é libertador. Porque enquanto murmuramos, nos afundamos. Mas enquanto agradecemos, somos levantados. O inimigo quer calar o seu louvor. Ele quer sufocar sua voz com preocupações. Mas hoje você pode escolher cantar. Hoje você pode dizer: eu louvarei mesmo assim. Eu agradecerei mesmo sem entender. Eu confiarei mesmo sem ver. E esse novo cântico será o som da sua vitória. Lembre-se, Jesus, antes de ser traído e crucificado, também cantou um hino com seus discípulos. Ele sabia o que estava por vir. Sabia da dor, da cruz, do abandono. Mas ainda assim, cantou. Porque o louvor é a linguagem dos que confiam em Deus acima de tudo. Então, qual será o seu novo cântico? Hoje é o dia de escrever essa letra com a sua vida. De oferecer a Deus um louvor puro, genuíno, nascido da confiança e alimentado pela fé. Mesmo que você ainda esteja esperando, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, levante um novo cântico agora mesmo. E observe, o céu vai se mover, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O maior presente que você pode oferecer a Deus é a sua entrega, total, sem reservas, sem justificativas, sem controlar os detalhes. Entregar-se é mais do que dizer eu creio, é dizer eu confio até quando não entendo. E é exatamente isso que o Senhor está buscando nesta manhã, um coração rendido. Você já percebeu como é fácil confiar em Deus quando tudo está indo bem? Mas a verdadeira confiança se prova nos momentos em que Ele nos pede para seguir, mesmo sem mostrar o caminho completo. Quando Ele nos pede para obedecer, mesmo sem nos revelar o desfecho. E é nesse ponto que muitos hesitam, porque entregar totalmente é abrir mão do controle. É deixar de lutar com as próprias mãos e começar a descansar nos braços do Pai. É parar de forçar portas e começar a seguir a paz. Entrega não é passividade. Entrega é posicionamento. É fé ativa. É dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que experimentaram o sobrenatural a partir dessa entrega radical. Abraão, quando subiu o monte para oferecer Isaque. Moisés, quando ergueu o cajado diante do mar. Ester, quando disse: se perecer, pereci. Maria, quando respondeu ao anjo: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Nenhum deles tinha garantias humanas, mas todos tinham algo em comum: confiaram no caráter de Deus. E é isso que você precisa lembrar hoje. Mais do que confiar no que Deus pode fazer, confie em quem Deus é. Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é Pai, e Ele não erra. Você não precisa entender todos os detalhes para começar a caminhar. Você só precisa confiar em quem está guiando. E essa entrega começa agora, neste exato momento. Você pode entregar seus planos, seus medos, suas dúvidas, seu passado, seu futuro. Pode entregar seus filhos, sua saúde, sua profissão, seu ministério, seu coração. Porque tudo o que é colocado nas mãos de Deus é transformado, curado, multiplicado. E quando entregamos, algo poderoso acontece. Recebemos direção. Entrega gera clareza. Entrega nos tira da neblina das emoções e nos coloca sob a luz da vontade divina. Deus não te quer perdido, confuso, ansioso. Ele quer te mostrar o caminho. Ele quer guiar os seus passos com propósito, mas para isso ele precisa da sua entrega. Não apenas parcial, não só aos domingos, não só quando dói, mas uma entrega que diz: Senhor, eu sou teu. O que tenho, o que sou, o que desejo, tudo te pertence. E quando você vive assim,
Os dias deixam de ser comuns. Eles se tornam missões. Cada conversa, cada decisão, cada oportunidade, tudo passa a ter um propósito eterno. Você não acorda mais por acaso. Você acorda com direção. E mesmo que venham os desafios, a entrega te sustenta, porque quem se rende a Deus não é dominado pelo medo, é guiado pela paz. A palavra nos diz em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a promessa. Mas a condição está clara: confie de todo o coração, sem reservas, sem atalhos, sem planos B. A entrega total não te enfraquece, ela te fortalece, porque agora você não está mais caminhando por esforço, mas por dependência. E Deus honra aqueles que o colocam em primeiro lugar. Hoje é o dia de recomeçar. Não um recomeço religioso, mas um recomeço de verdade. Uma mudança de rota. Uma vida centrada em Deus, sustentada por Ele, guiada por Ele. E tudo começa com uma simples oração. Senhor, hoje eu entrego tudo. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu espero. Dirige meus passos, alinha meus desejos, leva embora o que me afasta de Ti e coloca em mim a coragem para obedecer mesmo sem entender. Essa entrega pode transformar seu dia, pode salvar sua casa, pode abrir o céu sobre a sua vida. Então comece agora, com fé, com sinceridade, com confiança, e prepare-se para viver não mais no automático, mas no propósito. Agora que você orou, refletiu e caminhou conosco nesta jornada pelo Salmo 40, respire fundo. Sinta a presença de Deus que continua aí com você, mesmo após o amém. Esta manhã não foi apenas o início de mais um dia. Foi o início de um tempo novo. Um tempo onde a esperança renasce, onde a fé é fortalecida, onde a gratidão se torna estilo de vida e a confiança em Deus não é mais uma teoria, mas uma prática diária. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez o poço ainda esteja por perto, mas algo mudou dentro de você. Você foi visitado por uma palavra viva. Você ouviu o coração de Deus chamando pelo seu nome e se entregou, mesmo sem entender tudo. E isso é fé, isso é relacionamento, isso é o que move os céus. Agora leve essa presença com você, não apenas para as próximas horas, mas para os próximos dias. Transforme essa oração em estilo de vida. Transforme essa busca em rotina. Faça de Deus o seu primeiro pensamento ao acordar e o seu último ao dormir. Lembre-se, Ele está trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo quando os olhos não enxergam, mesmo quando o coração vacila. Ele está firmando os seus passos, colocando um novo cântico em seus lábios e preparando uma nova estação para a sua vida. E é por isso que neste momento, com toda reverência e fé, eu declaro sobre você e sobre a sua casa: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Que essa bênção não seja apenas ouvida, mas vivida. Que ela te acompanhe hoje, amanhã e por todos os seus dias. E antes que você vá, eu quero te fazer um convite especial. Este canal foi criado para ser um refúgio para a sua alma. Aqui, você encontrará novas mensagens e orações profundas todas as segundas, quartas e sábados. Conteúdos preparados com oração, com zelo e com a direção de Deus para fortalecer a sua fé. Portanto, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Ative o sininho. Isso garante que você receba cada nova palavra no momento certo, no momento em que o céu quiser te alcançar. E se esta oração tocou seu coração, compartilhe com alguém. Envie para um familiar, para um amigo, para alguém que você sabe que precisa sentir o toque de Deus hoje. Seja instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Agora, para você que deseja ir ainda mais fundo na vida espiritual, quero te apresentar um projeto especial. O Guerreiros de Oração. É mais do que um produto, é uma jornada de transformação. Um conteúdo exclusivo, profundo, prático, feito para quem quer viver uma vida de oração real, constante e poderosa. O link está na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Clique, conheça e permita que essa ferramenta seja parte do seu crescimento espiritual. Por fim, nunca se esqueça: Deus está com você. Ele te vê, Ele te ouve, Ele se inclina para o seu clamor.
Você não está sozinho. E o dia de hoje é só o começo. Que a paz de Cristo reine no seu coração. Que a luz do Espírito Santo guie cada uma de suas decisões. E que o amor do Pai te envolva em cada passo. Nos vemos na próxima oração. Que o Senhor te abençoe abundantemente.